Sr. Estado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Estado, eu vou pegar a última frase que o senhor falou aqui, quando deu resposta à anterior pergunta, que tem a ver com um planeamento fiscal agressivo e abusivo, sobre o qual temos que incidir e temos de trabalhar sobre ele. Estamos de acordo em relação a isso. Deixe-me colocar-lhe uma questão e gostava que respondesse. Não tem diretamente a ver com a questão levantada hoje aqui, que nos traz aqui hoje, mas é da maior importância e está um elefante no meio da sala e podemos fazer de conta que ele não existe, mas podemos realmente tratar dele e tratar dele de frente. Eu refiro-me concretamente à questão das barragens, da venda das barragens da EDP em Trás-os-Montes. O Sr. Ministro Matos Fernandes, nesta questão, diz que está muito tranquilo com o tema. Quer dizer, nós não devemos, o Estado não deve meter-se nos negócios privados. É aquilo que eu tenho dito sucessivamente. O que ouvimos, aliás, se alguém comprar uma casa por 100 mil euros e vender por 1 milhão de euros e se não pagar nenhum imposto, ninguém se deve lá colocar porque é um tema privado, não é do Estado e, portanto, o Estado não tem que se meter nisto. O Sr. Secretário de Estado já disse também sobre este tema que estava a fazer uma inspeção ou vai fazer pelo que eu percebi também, uma investigação, o que for. O que eu gostava de perguntar, muito diretamente, Sr. Secretário de Estado, o assunto é de máxima importância, há aqui uma enorme preocupação, está no debate público neste momento, em relação a ver aqui um planeamento fiscal agressivo, ou como quiser, ou um planeamento de uma venda agressiva, chame-lhe o que quiser. Mas a verdade há aqui uma dúvida se houve lugar, se havia ou não lugar à cobrança de impostos e eles não foram cobrados. Coloco-lhe 4 questões, Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente. Que dúvidas tem o Sr. Secretário de Estado sobre o negócio das barragens de Trás-os-Montes, desta venda? Quais são as suas dúvidas? Há ou não há aqui um problema potencialmente muito grave na questão dos impostos? Será que houve, e a pergunta que eu lhe coloco também é, será que houve aqui um acerto de contas com a não construção pela EDP da barragem de Fridão? Eu quero recordar que essa barragem não foi construída pela EDP, a EDP pagou 218 milhões de euros ao Estado e depois foi tomada a decisão de não a construírem. Eu pergunto se houve aqui um acerto de contas. O que é que aconteceu aqui? Há pelo menos uma dúvida que fica colocada. Este tema não tem a ver rigorosamente com esta audição, o Sr. Secretário de Estado reconheço isso. O tema é de máxima importância. Gostávamos que respondesse a esta questão que é mesmo muito importante. E, portanto, eu pergunto-lhe se há ou não há aqui uma possível ilegalidade neste negócio, se não há aqui impostos não cobrados neste negócio. Obrigado. Sr. Deputado Afonso Oliveira, penso que colocou a questão certa e no momento certo, independentemente de haver outras iniciativas que o Governo seguramente que acompanhará e virá à Assembleia da República, mas é evidentemente que este é o sítio certo e eu em particular, reafirmo aquilo que tenho dito sempre e que corresponde à verdade, que é, em primeiro lugar, nós não nos pronunciamos e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não se pronuncia sobre operações em concreto, muito menos sobre operações em concreto que estejam a decorrer e que estejam em termos de discussão. Acho que tenho essa obrigação em termos institucionais de o fazer, mas não me posso, em circunstância alguma, demitir da obrigação que tenho de dar todos os esclarecimentos que devo dar no âmbito daquilo que são as minhas funções. E é isso que tenho procurado fazer para contribuir positivamente para o debate que existe e que está em curso em termos políticos e que eu tenho a obrigação de contribuir. O Ministério das Finanças não conhece essa operação, nem acompanha, nem valida previamente operações societárias, mesmo que sejam operações societárias que envolvam bens de domínio público. Ou seja, em termos fiscais, nós não fazemos esse acompanhamento como não podemos fazê-lo. Aliás, aquilo que eu acho, e isto eu acho que o posso dizer desta maneira, sem me estar a referir a ninguém em particular, é que uma das conquistas que existe com a unidade de grandes contribuintes é ter uma unidade de compliance em relação a esses mesmos grandes contribuintes. O que é importante na unidade de grandes contribuintes é uma lógica de compliance e não uma lógica de ir atrás do prejuízo. E por isso aquilo que é a minha expectativa e a minha confiança num modelo de unidade de grandes contribuintes fica abalada se um grande contribuinte decide fazer uma operação com uma envergadura razoável e não tem a preocupação, eu não sei se, estou a falar mais uma vez em geral, e não tem a preocupação de falar com a unidade de grandes contribuintes, que acho que isso é relevante. Portanto, aquilo que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem é a certeza de que a autoridade tributária
tem a autonomia para, no tempo e no modo que entenda adequado, agir em relação a qualquer uma das operações. E o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais teve ocasião, na Assembleia da República, de dizer não aquilo que é a posição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas também de esclarecer em termos de debate público, como aliás também fiz junto dos senhores autarcas de Trás-os-Montes, de que não é uma posição de agora, é a posição da autoridade tributária, aliás sancionada em 2016 pela senhora Diretora-Geral, é de que as barragens não qualificam como prédio para efeitos tributários, e isso decorreu de uma avaliação interna muito séria que foi feita e que fez com que, até hoje, não se tenha liquidado IMI das barragens que a APA qualifica como barragens de utilidade pública, e todos os anos é fornecida à autoridade tributária essa lista das barragens que não qualificam, e a única vez que se liquidou imposto relativamente a uma dessas barragens, como também é público, essa liquidação foi anulada pelo Tribunal Arbitral, mas foi anulada. E, portanto, a minha função como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a minha obrigação é contribuir positivamente para o debate e o esclarecimento e garantir todas as condições de autonomia para que, no tempo que entenda adequado e no modo que entenda adequado, possa a autoridade tributária intervir nesta como em qualquer outra operação. E acho que é nessas circunstâncias que deve ser a atuação do Governo. Muito obrigado.